E é um pouco dentro disso que a gente está quando a gente está montando uma empresa. Por que que é relevante a gente estar presente hoje aqui neste evento, eventualmente depois fazer parte de outros cursos e continuar estudando? Por quê? Porque quando a gente tem um CNPJ que a gente fundou, né, a gente deixa de estar inscrito no grande ciclo econômico só nesse tripé. Até ontem a gente era uma família que vendia a nossa mão de obra para receber um salário e comprar coisas. Só que quando a gente abre um CNPJ, a gente agora faz parte de um binômio. A gente é, à la vez, ao mesmo tempo, família e dono de empresa, que contrata gente de outras famílias, paga um salário, produz um produto ou um serviço que vai ser consumido por outras famílias. A gente tem que alcançar essas outras famílias. Esse é o ponto. Atenção, esse é o ponto. E a gente vai ter que se relacionar do melhor modo com o Estado, entendendo a melhor forma da gente fazer essa transação. Pagar o imposto e receber os bens de serviço ou de apoio que esse Estado pode nos oferecer, tá? Atenção, você pode gerar um excedente de dinheiro tão interessante, né? O dinheiro que entra pode ser tão interessante, e aqui está um ponto que para mim é fundamental, que você, como dono da tua empresa, como founder, como CEO, sei lá, você pode querer reinvestir isso nessa mesma empresa que você já tem, né? Como você pode querer abrir outras empresas. Em função de que essa decisão vai ser tomada? Bem, ela pode ser tomada em função de, né? Sei lá, eu acho que é para lá. Ou seja, a gente pode fazer uma análise de marketing, no fundo. O que é o marketing, mais uma vez? É como que o dinheiro circula no grande ciclo econômico, ou no pequeno ciclo econômico. Atenção. Por que diabos se você tem um excedente financeiro, está dando lucro à tua empresa, você está botando dinheiro no bolso. Atenção. Onde é que você põe esse dinheiro? Eu ponho nessa mesma empresa que eu já fundei ou eu abro outra? Em função de que essa decisão vai ser tomada? Bem, em função de algumas coisas, como eu disse, né? Gosto pessoal, amizade, ou em função de dados muito objetivos do marketing, através de análise de fluxo econômico, no final das contas, né? Olha, interessante, pode ser que você não vá colocar o excedente de dinheiro nem na sua empresa, nem em outras empresas. Você pode colocar esse fluxo de dinheiro em terra, o que pode ser muito interessante também, né? Vai botar em terra. Então, se você é um sujeito que tem propriedade e aluga essa propriedade, você tem empresa, só está faltando para você completar o álbum e virar governador, né? Digo, aí você participou de todo o ciclo, o grande ciclo econômico, né? Digo, prefeito, governador, presidente, sei lá, um agente público. Você vai botando as peças no lugar. Então, pronto. Esse é o cenário, o primeiro cenário do ciclo econômico. Alguém tem uma coisa para falar, não? Quando você coloca o dinheiro no mercado financeiro, de certa forma, você está colocando em outras empresas, né? Não, é isso que eu vou falar. Você tirou as palavras da minha boca. É por isso que eu diminuí, porque eu quero introduzir uma outra coisa aqui. É isso aí que eu vou falar agora. Porque no meio disso aqui tudo... Olha só, atenção, vamos lá. Esse é um ponto... um pouco... Minha cabeça está um pouco nesse lugar. Eu acho que... Vamos lá. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Existe uma coisa que a economia trabalha também, que são os ciclos de endividamento. Perfeito? A economia, ela funciona... Por que a economia é cíclica? Não dizem isso, a gente não ouve isso o tempo todo. O grande vetor que faz com que a economia seja cíclica, e quando a gente entende... Quando a gente ouve a palavra cíclica é um círculo, né? Mas em economia não é um círculo. Em economia existe um desdobramento do círculo, perfeito? Que é, na verdade, uma senoidal. Esse é o ciclo, essa é a coisa do ciclo, tá? A resultante da senoidal pode ser para cima ou pode ser para baixo. Tá? Então a gente está dentro de um cenário de expansão e crescimento ou um cenário de retração. Perfeito? O que os agentes de Estado sempre vão procurar fazer é o que a gente chama de medidas anticíclicas. O que é medida anticíclica? É atenuar sempre essa barriga de baixo do mercado. O que eu estou falando? Estou falando uma coisa que é muito simples. É muito simples.
você faz parte de uma família e recebe um dinheiro. Ou você tem uma empresa. Vamos começar por família. Você faz parte da família e recebe um dinheiro. Você quer comprar uma televisão. Você faz as contas e pensa, porra não, pombas. Eu agora estou na faculdade, não posso falar essas coisas. Pombas. Para eu juntar dinheiro para comprar essa televisão, eu vou demorar 36 meses. Né? Mas eu não preciso, mas eu quero essa televisão hoje. Então, existe uma opção no mercado, que é a opção de pegar emprestado o dinheiro. Né? Pegou emprestado. O que é essa senoidal? Pegar emprestado dinheiro significa você aumentou o teu poder de consumo. Hã? Eu tenho, sei lá, eu tenho 1.000 de salário. Eu peguei 200 emprestado. Vamos supor, né? Sei lá, acho que ninguém emprestaria 200 para alguém que ganha 1.000. Mas vamos lá. Eu tenho 1.200 agora de poder de compra. O que significa 1.200 de poder de compra? Significa uma expansão da possibilidade do mercado, atenção, marketing, do mercado circular, da mercadoria circular, do dinheiro circular. Só que isso é óbvio. Se você pegou 1.200 hoje, você vai precisar me pagar esse dinheiro de volta. Então, evidente, então, no tempo, o teu poder de compra, em algum momento, ele vai diminuir, porque você vai precisar trabalhar mais para pagar aqueles 20% que você está me devendo. Dá para entender isso ou não? Estou simplificando o esquema só para entender. Né? Esse é o momento onde dá no teu, não é no teu bolso, onde dá na tua força produtiva, eu não consigo expandir minha capacidade de trabalho e tenho que pagar o negócio que eu peguei ontem. Hã? Isso é o que a gente chama da senoidal inferior em economia. Perfeito? Esse é o cenário. Então temos um cenário vamos lá, atenção, um cenário onde não há crédito disponível no mercado. A coisa vai crescer devagarzinha. Por quê? A coisa que eu digo, o mercado vai crescer devagar. Na melhor das hipóteses, cresce, mas pode diminuir. Vai crescer devagar por quê? Porque não tem os saltos de consumo. Ok? Mas também nesse mesmo cenário você não tem a barriga de baixo. Então, quando a gente está pensando em economia, e economia tem a ver com ciclo, a gente sempre tem um outro elemento que é o que vocês estavam falando, que é o mercado financeiro, que pode ser muito regulamentado ou pouco regulamentado, depende da história, depende do país. Né? Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é em outros lugares, mas aqui no Rio de Janeiro existe uma coisa que é a colônia portuguesa. Os portugueses emprestam dinheiro entre si de modo não regulamentado. Né? Eu sei porque a história da minha família foi um pouco assim. Quando meu pai quebrou, lá no início dos anos 90, quem emprestou dinheiro para ele foi o pessoal da colônia portuguesa. Meu pai não é português, mas minha mãe era. Então é aquela coisa. O português confia um no outro, entendeu? É no fio do bigode. Eu vou confiar em você. Qual que você vai pagar? Como não vai pagar? Isso é Patrício, é claro que vai me pagar. Pá. Né? Pronto, então estamos falando de um crédito não regulamentado. É disso que a gente está falando. Perfeito? Nesse cenário do empresta dinheiro, toma emprestado, ou é necessário, ou é possível pegar dinheiro emprestado, aparece um outro agente, que era o que foi o Elton que falou, não sei quem que falou, que é o que a gente chama de banco. Banco. Ok? O que ocorre é o seguinte, o banco é uma coisa muito engraçada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o banco ele possibilita a expansão, por assim dizer, ou um primeiro momento de expansão do mercado, é também por causa do crédito que vai haver um momento do ciclo inferior. Tá? Essa é a lógica financeira, essa é a lógica do ciclo econômico. Ok? O que ocorre é o seguinte, a família, como eu disse, ela quer uma televisão, ela quer um eletrodoméstico, ela quer carro, ela quer, sei lá, ela quer um imóvel para ela. Então ela vai botar uma parte do dinheiro dela no banco. Vai botar não, ela vai pegar uma parte do dinheiro no banco e vai pagar juros para o banco. Perfeito? Ela vai pagar juros para o banco. Pega dinheiro emprestado e paga juros. Olha só o que eu estou falando. Uma parte do dinheiro que estava girando em função de coisas que de fato existem, ou seja, uma cadeira que foi feita, um carro que foi feito, uma estrada que foi produzida, né? Ela começa a entrar numa dinâmica que a gente chama de especulação financeira ou financiarização. O dono do banco, atenção, o dono do banco é sacanagem, né? Mas dá para entender, né? O dono do banco ele não está produzindo nada. Não uma produção real,
envolvendo essa lógica. Só que as empresas também pegam dinheiro emprestado no banco e pagam juros também. Né? Não sei, quem é dono de empresa aqui talvez já tenha precisado pegar dinheiro no banco. Né? Bem, eu já peguei bastante dinheiro no banco aqui. Beleza? Ok? Só que o Estado também paga para o banco. Inventaram um negócio chamado taxa Selic. Quer dizer, o Estado ele pode emitir títulos. E o banco compra esses títulos. E o Estado precisa pagar juros para os bancos também. Isso é muito curioso. Tá? Então, uma parte desse dinheiro que circula, ele vai para dentro do saquinho do banco. Tá? Se a gente for pegar hoje no PIB, se a gente for fazer uma conta de PIB, existe só de serviços de crédito, as famílias hoje pagam 1 tri para banco. Isso aqui seria o equivalente a 10% do nosso PIB. Nosso PIB é 10 tri, não é isso? Endividamento de empresa seria o equivalente a 3% do PIB. 3% do PIB. Cacetado. Ah, agora eu não sei o que fazer. Ah, tá bom. 3% do PIB. Ah, eu toquei. Tá bom. Nota. Excluir nota. Ah, deixa aqui, tá legal essa nota. Sei lá, achei maneiro. Desconsiderar. Porra! Era melhor um quadro a giz, né? A gente tá tentando, galera. Porra, é que não chegou, o Mercado Livre não entregou. Beleza? Beleza? A terra que fica um pouco excluída desse negócio. Né? O dono de terra, quando a terra é dele, né? Quando a terra é dele, ele fica excluído dessa lógica, a maioria das vezes. Mas também existe um outro componente que é eu pego o dinheiro no banco para comprar meu imóvel. Né? Evidente, muita gente aqui acho que já pegou dinheiro na Caixa, no BNDES, sei lá, para comprar imóvel também. Né? Aqui, ó, também paga dinheiro para o banco. Perfeito? Né? Quando a gente olha para o ciclo econômico completo, ou seja, o que é o ciclo econômico completo? O dinheiro circulando entre família e empresa. Família, empresa e dono de terra. Família, empresa, dono de terra e Estado. E aí, quando a gente adiciona esse outro elemento, que é o banco na história, a gente olha para isso e a gente não é dono de banco, a gente entende que a gente está na ponta errada, né? A gente está na ponta errada do jogo. A gente entende na ponta errada do jogo. É um pouco essa conversa que eu quero só que aproveitar esse nosso espacinho para a gente... Que caralho? Aqui. Tava legal o estado fora da... Tava legal, né? É um pouco... Essa é a nossa essa é a coisa que eu queria mostrar um pouco pra gente aqui. Porque é o seguinte... Tem uma parte do que a gente faz, que meio que não tá... Que às vezes não entra na conta, etc., que é a parte da financiarização do mundo. Né? Ou seja, a gente está dentro de uma lógica de um mundo financiarizado, e cada vez mais financiarizado. O que é financiarizado? O banco ele vai se tornando um elemento central para a manutenção do Estado, da família e das empresas. E até para os donos de terra, em alguma medida. Em alguma medida, para os donos de terra. Isso não é exatamente isso, porque, claro, a terra é o seguinte, a terra é minha já, né? Não é mais do banco. Beleza? Deu para entender o que eu estou falando aqui, eu acho. Se não entendeu, pergunta também. Ok? O que ocorre é o seguinte, quando eu estou olhando para no Brasil, quando eu estou olhando para esse jogo aqui no Brasil concretamente, tem negócio em outros países, não é assim, mas no Brasil, e eu entendo que essa parte da balança, ou seja, a parte da financiarização, corresponde, dependendo do cálculo, corresponde de 20% a 25% do valor do PIB. E a gente está falando de uma parte do mercado que não é produtiva. Hein? Atenção, não está fazendo sapato, não faz calçado, né? Não faz faca. Não. A gente olha para isso tudo e pensa algumas coisas. A gente vai pensar o seguinte, por que eu não vou fazer parte dessa parte do jogo? Né? Quer dizer, aqui a gente não somos políticos e nem somos agentes sociais, a gente não somos empresários. Né? Nota-se claramente que o dinheiro ele vem para cá.
né? O dinheiro está vindo para cá, isso é evidente. Né? Então há duas coisas que você pode fazer. Uma é, vamos lutar para acabar com os bancos. Vai, tenta. Ou, assim, será que no meu negócio que eu tenho, atenção, não é possível emitir crédito, direto ou indireto? Essa é uma pergunta, né? Essa é uma pergunta que tem que ocorrer. Você vai notar que as empresas que deram, de fato, grande salto, ou são empresas de tecnologia, ou são empresas que têm qualquer coisa a ver com crédito, no limite vão ter a ver com crédito. Né? Esse é um ponto, não sei se querem discordar, ou querem concordar, ou querem completar, mas é o seguinte, você já está rindo, porque é evidente, a tua é claramente... Cara, vocês já fazem isso de modo indireto e não formal, não é? Vocês também podem fazer de modo indireto e não formal, né? Mas é uma pergunta que eu queria colocar na cabeça de vocês, no final das contas, né? Quer dizer, a venda de produtos financeiros é interessante, mas o produto financeiro, você pode achar que está vendendo produto financeiro, você está no contrapé. Você pode ter uma empresa que é de finanças, mas esse jogo é o jogo de emissão de crédito, porque no Brasil a gente não tem lei de usura, porra. Quer dizer, você pode cobrar R$ 400 por ano no cartão. A gente sofre isso. Se você entrar no cheque especial, se você der um mole e não pagar a conta do teu cartão de crédito, você vai pagar 400 pilas, 400% no final do ano. Isso não há precedentes em nenhum lugar do mundo que eu conheço, não tem. Né? Você tem lei da usura, sei lá, na Inglaterra, por exemplo, pagou o dobro do que você tomou, acabou, tá quitado, entendeu? Peguei emprestado 2.000 libras contigo, independente da taxa, se eu paguei 4.000 libras para você num dado intervalo de tempo, tá zerou, não tem como cobrar mais. É assim na Inglaterra. Na França você tem, por lei estabelecida, está 12% ou 14% ano. Né? O Japão acho que é 4%, sei lá. Agora, no Brasil, não tem teto. Não tem teto. Esse é o ponto. Né? E o CAD, que é o órgão do governo responsável por fomentar, vamos chamar assim, a concorrência, não olha muito para banco. Como quem diz, não existe uma pressão de que as taxas de banco, as taxas do mercado financeiro diminuam. A coisa é livre. Dá para entender isso que eu estou falando ou não? Tá? Então, aqui eu estou falando de marketing e negócios, né? Mas eu estou olhando para o lado mais macroeconômico. Temos mercadorias e produtos e serviços. Tá, já entendi. Pronto, acho que eu entendi. Pronto. Temos serviços, temos produtos, né? Nós aqui temos empresas, temos terras, temos dinheiro guardado no banco. Não é isso? O que eu gostaria de chamar a atenção é um próprio chamado de oportunidade. De oportunidade. A oportunidade é o seguinte, eu posso investir isso tudo em lugares diferentes. Eu posso oferecer isso tudo para pedaços de mercado, para nichos diferentes, né? O que eu acho que vale a pena olhar para o custo de oportunidade. Qual nicho paga mais, ou qual nicho remunera melhor. De antemão, olhando para o grande macro cenário, se você conseguir localizar a tua empresa, o teu serviço, o teu produto em qualquer coisa que tenha a ver com esse fluxo de baixo, ou se você conseguir, de fato, com essa estrutura inferior, você vai estar na frente. Você vai ganhar o jogo no longo prazo. Esse é o ponto, no final das contas. Tá? Não sei se fica muito abstrato, talvez sim, mas eu estou aqui também para a gente conversar. E para abrir para vocês. Vocês sabem mais, muitos aqui sabem até mais disso do que eu. Só estou botando o cenário na frente, né? Para a gente conversar sobre isso. Tá? Então, o que eu acho existe uma grande conversa. Quando a gente fala de marketing, não é quando a gente fala de marketing, né? Mas nesse nosso meio, quando se fala de marketing, em geral o que eu escuto mais são de pequenas estratégias de como vender, de como se posicionar, etc. Né? O que é tudo muito interessante, a gente precisa disso tudo. O que fica na minha cabeça especificamente é ok, para quê e para onde, e em quanto tempo, e com que custo. Essa é a coisa no final. Né? Isso na minha cabeça é o que a gente chama de estratégia. Fala, beleza, né? Mas vale a pena eu tirar o dinheiro que está rendendo
O dinheiro que está emprestado, ou seja, meu dinheiro parado no banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco, que pega o meu dinheiro por um valor e empresta por muito mais, né? É isso, no fundo, né? Vale a pena eu tirar o dinheiro dali e botar numa atividade produtiva que, no limite, ela vai acabar tendo que devolver um pedaço dessa taxa para esse mesmo banco onde meu dinheiro já estava? Eu sei que é triste o que eu estou falando, né? Em alguma medida é triste, mas a gente está aqui falando com o empresário, porra, no final das contas, não é isso ou não? Então, tem um duplo desafio. O duplo desafio é, primeiro, o que você faz com o teu dinheiro? E bem, se você tem uma coisa de querer botar o dinheiro na praça, encontrar, de fato, nichos ou mercados que vão pagar mais do que, sei lá, 400% por ano. No limite é isso. Porque se você consegue qualquer coisa semelhante a emprestar dinheiro, tipo um cartão de crédito, 400% por ano é exagero, né? Mas vamos lá, tem que render mais do que 20%, 10%, de 10% a 20%. Se for menos, seu dinheiro tem que estar parado no banco. É meio simples isso, né? Liquida tudo e põe no banco. Né? Essa é a conta, no fundo, que se faz. É chato, né? Mas é um pouco esse o jogo, no final das contas, se a gente estiver falando de uma coisa séria, né? Estiver lidando com o mercado ou com o marketing de um modo sério. Essa equação, essa visão, minha visão, pelo menos é o que eu acho, ela tem que estar sempre presente. Então pronto, vou falar agora falar da minha experiência. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma faculdade, né? Estou vendo serviço e produto. Né? Serviço, sobretudo, né? Mas produto também, claro. Dá para imaginar que a aula é um produto. E tem uma quantidade de dinheiro que circula. A minha pergunta é: como que eu crio o FMA Bank, no fundo, né? Como é que eu consigo emitir crédito para os meus clientes? Ou para quem me procura? Porque muitos já estão tomando crédito. Atenção, 90% está tomando crédito para me pagar, porque eu sei que eles compram com cartão de crédito. Né? É sem juros. Tá bom. Tá bom, né? Beleza. Então a minha, por exemplo, tô falando de mim. Claro, são 16 mil clientes, né? Transacionando todo mês aqui, né? Com um volume específico. Se eu consigo, essa é o que está na minha cabeça hoje, se eu consigo entender o meu jogo como também uma operadora financeira, ou seja, eu me posiciono, né, aqui também, eu vou estar recebendo dinheiro das famílias também, não só por essa via, pela via da demanda, né? Essa aqui é a via normal que as empresas recebem dinheiro, não é isso? A minha pergunta é, como que eu faço com que eu receba dinheiro por aqui também? Essa é a conta possível para mim. Claro que a gente tem uma outra conta também, que é sem sonegar, evidentemente, como que eu reduzo isso aqui também, né? No Brasil, o problema está até resolvido, né? Que é a coisa dos dividendos, que não tem imposto sobre dividendos. Mas essa é a parte mais óbvia da história, né? Como é que a gente se posiciona ali também? Essa é a pergunta, né? Como que eu consigo botar no meu negócio essa parte aqui? Será que não seria interessante eu, Ítalo Marcílio, ou seja, eu compro o imóvel que a minha empresa aluga de mim? Essa é outra pergunta também. É possível isso também, né? Pessoa física, mas digo, criar uma administradora própria que não está na operação da empresa, que é proprietária de imóveis para receber dinheiro dessa mesma empresa, entende ou não? Esse é o joguinho que vai ficando interessante. É uma coisa de war mesmo. Se você vira um empresário, você tem que olhar para esse quadro e falar assim, ok, como eu estou em todos os... Pronto. O que o PCC fez? Se posicionou aqui. Ou tenta se posicionar aqui. Né? Quando você tem um poderio econômico ou financeiro de tal monta, o que você começa a fazer? Elegeu comprar os operadores do Estado, porra. Isso é ilícito, ilegal ou imoral, para dizer o mínimo. Então, assim, eu, pelo menos, não sei você, eu não vou fazer essa parte da história. Mas quem está jogando o jogo completo tá comprando terra, atenção, operando juros, montando empresas verticalmente, ou seja, tentando pegar toda a cadeia de valor, ou seja, eu não vendo só a gasolina, eu também tenho posto, eu também tenho os ductos, eu também tenho a usina, eu também tenho contratos no mercado externo. E claro, eu também tenho, sei lá, os deputados estaduais do Rio de Janeiro na mão. Esse é o jogo, você fecha o circuito todo, pronto. Então quando o sujeito domina, ou seja, ele fecha tudo isso aqui,
E aí o Estado se divide também em 3 poderes, né? É o judiciário, o executivo e o legislativo. Esse é o jogo completo do domínio econômico, ok? Para nós, que somos pessoas, acredito, éticas, a gente vai parar aqui. Né? A gente não vai se meter com essas coisas. Né? Que é isso que se chama de propina, isso que se chama de corrupção. É quando o mercado ele influencia o Estado para benefício próprio. Né? Ou uma empresa do mercado. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Aí estamos falando de uma coisa antiética, imoral, ilegal, crime. Em última linha, no Brasil, se vai ser punido ou não é outra história. Mas é disso que a gente está falando. Dá para ter isso ou não? Então, quando a gente está conversando sobre, na minha visão, quando está falando de marketing, se a gente quiser falar de um negócio completo e sério, esse mapa tem que estar 100% do tempo na cabeça dos tomadores de decisão estratégica, em nível alto. Né? Eu estou falando de founder, estou falando do pessoal de C-level, estou falando de conselheiro, pessoal de conselho, né? Proprietário de terra também, porque às vezes a questão é você tem renda, né? Você tem dinheiro no banco, mas sei lá, será que esse dinheiro no banco é o melhor uso que eu faço do dinheiro, é ele parado no banco? Será que não dá para abrir uma factory? Sei lá, não dá para abrir uma outra coisa que você vira o agente financeiro que você faz o que o banco está fazendo por você? Diga, entende ou não? Ah, mas eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Aí, mas tem um monte de gente aqui com dinheiro que talvez juntos seja um dinheiro suficiente, né? Isso que eu quero dizer. E aí são as cooperativas, as associações. É assim que a coisa acontece, né? É assim que o mercado vai se desenvolvendo. Beleza?